Esse intelectual alemão é chamado Jorn Hussen. Ele escreveu uma tríade de livros e uma delas é chamada Razão Histórica. E ele fala assim, ó, velho, o que a galera fala que a galera pensa a história como se fosse uma mestra da vida, como se você sempre tivesse que, eu vou retornar ao passado porque o passado vai me dar as explicações que eu quero e etc. E não existe isso, esse negócio assim, Nem sempre. como se fosse uma regra. Mas o que existe é uma coisinha cognitiva que a gente tem na mente da gente, assim, que a gente chama de consciência Saudosismo. histórica. Não, é consciência histórica. Essa consciência histórica é algo que todo mundo vai ter, saca? É algo normal, é o fato ou é a percepção que você tem na sua mente do seu tempo presente, certo? De muitas coisas que passou porque você vê, então você vê um prédio antigo, você passa diariamente por determinadas coisas e aí nesse momento você percebe que o passado ele vem para você e ele chega para você de alguma forma nesse tempo presente e a partir dele você tem que usá-lo para auxiliar as suas tomadas de decisão, que a gente chama de orientação do futuro. Então, quanto mais você aumenta a sua consciência histórica, quanto mais você desenvolve sua consciência histórica, maior vai ser sua capacidade de se orientar nas suas tomadas de decisões no futuro, seja o curso que você quer, seja onde você quer morar, seja do seu trabalho, tudo que você assim imaginar em certa medida, você pode usar essa consciência histórica como forma de se alimentar, né, nas suas tomadas de decisão. Agora, existem vários tipos de consciência, logicamente, né? O Hussen, por exemplo, fala que o Hussen, ele fala, por exemplo, que existe uma consciência histórica, que é a maioria das consciências históricas que a gente possui, que são baseadas na tradição, que é a ideia de que eu preciso de entre aspas, de uma recompensa imediata, ou eu não tenho uma consciência histórica aprofundada, eu uso da tradição para justificar as minhas atitudes, e eu não tenho essa capacidade de reflexão, e aí eu vou vivendo, ó, como se fosse um rola-bosta descendo na ladeira da vida assim, sem saber o que está acontecendo no mundo, sem saber o que está acontecendo com sua própria existência, né? Existem outros tipos de consciência histórica aí, e aí são papo para outro momento. Vocês lembram onde eu parei em Roma na semana passada? Se não me engano, a gente estava falando sobre os exércitos. Certo, estava falando sobre os exércitos. Então, As bora organizações lá. táticas. Certo. Então, bora lá, para a gente finalizar Roma aqui. Vocês estão vendo o slide ou não? Só estamos vendo o senhor. Beleza, tranquilo. Então, ficou alguma dúvida sobre a questão? Eu mostrei a questão linguística para você ou eu parei no exército mesmo? A questão linguística, como assim? Certo, então não falei sobre a origem de Roma, sobre a questão linguística e tudo mais. Isso daqui, ó, eu mostrei esse quadro a vocês. Não. Certo, tranquilíssimo, olha só. Eu acho que vocês já perceberam que existem línguas que têm algumas coisas parecidas, né? Tanto palavras, às vezes até mais do que palavras, né? Então, se você pega hotel, né? E você vai para o inglês, você vê que hotel é escrito da mesma maneira, né? Em inglês ou em português. Isso significa, pessoal, que até a língua inglesa, que é uma língua germânica, que ela tem uma origem germânica, certo? Ela bebeu do latim para se fazer, para ser feita, para ser construída, certo? Então, muitas das línguas ocidentais que existem hoje, elas são baseadas no latim, certo? Então, o latim, que é a língua oficial do Império Romano,
e ainda é a língua oficial do Vaticano, certo? O Vaticano usa o latim como sua língua oficial. Ela se desdobrou na criação de várias outras línguas que hoje a gente usa. Nosso português está incluso, o italiano está incluso, o francês está incluso, o romeno está incluso, o espanhol está incluso. Beleza? Alguma dúvida? Não. Não. Isso é bem simples, né? A gente chama essas línguas, pessoal. Eu vou até botar no chat para vocês. A gente chama essas línguas de línguas neolatinas. Beleza? Português, espanhol, etc. São chamadas de línguas neolatinas. Tudo bem? Isso é uma das grandes contribuições de Roma. Tanto é que alguém aqui pretende fazer direito? Quem quer ser juiz aí? A galera aí? Eu. Você, bicho, é só o que vai ter. Aí é a primeira coisa, a primeira coisa que a galera de direito aprende são É algumas frases, são frases em palavras, latim, não sabe de por nada assim, causa do mas tem que direito usar. romano. Isso. Tem uma amiga minha, a Natália, ela é uma das duas pessoas na Paraíba que é especialista em latim. E ela fala muito que os caras erram tanto assim, que às vezes ela pega que ela pega os despachos, né, dos advogados e tudo mais, os caras estão usando um latim vulgar imenso assim. Enfim, isso é uma das grandes heranças romanas que a gente vai ter, certo? Vai ser a língua. Além disso, a gente vai ter a questão cristã, que é muito forte e marca esse processo de fim do Império Romano, que é onde eu queria chegar para vocês para a gente finalizar a nossa aula. O que é que acontece, certo? Vocês lembram Então, que na semana professor, começar. passada... Oi? Não estou entendendo. Alguém falou? Enfim. Desculpa. Voltando. Vocês sabem que os romanos eram politeístas, né? E eu tinha falado para vocês semana passada que muitos das práticas religiosas dos povos islâmicos ou dos romanos, eles estavam ligados aos deuses domésticos e aos deuses da casa, né? São os deuses familiares, são os parentes que morriam e ocultar os antepassados. Esses deuses, eles logicamente, eles estavam ligados aos deuses públicos, então havia uma relação entre eles, certo? E aí esses deuses públicos vão ser justamente os deuses que a gente vai ter inspirados nos gregos. Então, o politeísmo romano, ele vai muito se ligar ao politeísmo grego na sua estrutura e na sua forma de conceber a religião, certo? Então, há uma concepção aí, há uma ideia de criação mítica da sociedade que estava sendo ligada aos deuses. Quando vocês vão para a Grécia, acho que vocês viram Grécia com Egito aí, né? Quando vocês vão para a Grécia, vocês percebem que o mito de nascimento das civilizações e das cidades estavam sempre ligadas a uma interferência divina, a uma participação de um deus. Quando você pega a Guerra de Troia, por exemplo, e pega aqueles 2 livros que o Homero escreveu, você tem lá diretamente Poseidon interferindo, você tem a participação direta dos deuses no futuro dos homens, na decisão dos homens. E em Roma isso também vai acontecer, certo? Deixa eu só mostrar mais um trechinho para vocês verem como era a questão religiosa dos romanos a partir daquela série que eu tinha falado para vocês, de Roma, que inclusive eu pedi para vocês... Tá bom, Miguel. Que eu pedi para vocês... Oh, meu Deus. Vocês estão escutando som? Nenhum, né? Sim, professor, tranquilo. Não, o som do seriado tocando. Vocês estão escutando? Não, ele ainda Beleza. está no cristianismo aqui. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Não se preocupe. Eu vou compartilhar
a série para vocês na parte que importa, certo? Esse trecho que eu estou falando, que eu vou mostrar para vocês, eu disse semana passada que era o procedimento religioso que se tinha para você atingir determinadas oferendas, atingir determinadas situações que você desejava. Então, se você fizesse o procedimento e o ritual correto, tal qual o Deus queria, ou tal qual o Deus exigisse, você teria, digamos assim, uma certa obrigação, o Deus teria uma certa obrigação de atender você. Caso você não faça o ritual da maneira correta, então o que é que acontece? Você não vai ter aquela graça alcançada, o Deus público não vai, digamos assim, pôr em prática aquilo que você deseja, porque você não fez o ritual correto. E não fazer o ritual correto significa como se fosse anular tudo aquilo que você estava tentando fazer. Deixa eu compartilhar aqui para vocês. Estão vendo agora, né, a tela rolando? O vídeo rolando? Sim. Beleza. Tá sem áudio, certo? Mas isso é uma oração em latim, por isso que não tem tradução. Vocês percebam que isso é o templo de Apolo, e aí tem uma vaca, que é a oferenda. Beleza? Isso é o ritual. Então é meio assim, ó, vamos fazer o ritual, o processo do ritual completo, porque é isso que vai diferenciar um do outro. E aí ela toma um banho com o sangue do boi. Pesado em Cristo isso aí, né? Beleza, pessoal? Acompanharam isso? Viram ou não viram? Beleza. Isso era um ritual típico para quando a gente estava falando dos deuses públicos, certo? Os deuses domésticos era uma coisa bem mais íntima, tinha um altarzinho lá na casa da pessoa e tudo mais, certo? Esse processo, essa vivência politeísta dos romanos, ela vai sofrer um break, ela vai ser cessada no momento em que o cristianismo vai nascer enquanto religião. E eu não sou especialista, certo, pessoas, da história do cristianismo, então eu estou falando aqui como um historiador que tem um conhecimento da graduação sobre o cristianismo e leu alguns debates, mas quando o cristianismo surge enquanto vertente religiosa, ela é uma cisão do judaísmo, certo? É uma cisão do judaísmo. O que Jesus Cristo, o que a gente vai chamar de Jesus histórico aqui, beleza, pessoal? O que o Jesus histórico pregava, né, a crítica que eles faziam aos fariseus, aos vendilhões do templo e tudo aquilo que acho que a maioria das pessoas aqui são cristãs e já devem ter uma certa noção disso. A maioria das coisas que Jesus histórico falava enquanto cisão religiosa era uma espécie de caminho do meio, certo? A gente tinha dezenas, certo? Dezenas de grupos em Israel, em Jerusalém, naquele período, criticando a religião judaica, tentando reformar a religião judaica, se separando, fazendo crítica a algumas posições, tudo bem? Então existe um grupo mais radical e existe um grupo mais conservador naquele período, e o Jesus era o cara do meio aí, beleza? Ele nem era totalmente adepto a um discurso de extrema violência e muito menos estava do lado da tradição judaica daquele momento. Então ele era um caminho do meio aí.
O Jesus histórico, logicamente, como vocês sabem, vai ser crucificado. Vocês já sabem também que, como eu tinha dito para vocês, a crucificação era, era a punição mais grave que existia, mas não era algo tão fora do comum assim, certo? E, a partir daí, o cristianismo ele vai se espalhar em Roma, certo? No Império Romano, principalmente por causa do Pedro, certo? Não, os registros históricos que a gente tem do Jesus histórico, ele foi feito no mínimo 70 anos após a morte de Jesus, certo? Então a gente não tem aquele cara que presenciou, que viu, certo? Mesmo tudo que aconteceu e escreveu a partir daí, certo? Os primeiros escritos bíblicos que a gente tem noção, eles começam mais ou menos em 70 depois de Cristo, então não são o que a gente chama de testemunhas oculares, certo? São pessoas que escreveram a partir de outras pessoas, o que já cria um complicador. Porém, o cristianismo ele vai se manter coeso em Roma por causa do Pedro, certo? Por causa dessa força que o cristianismo vai passar a ter como religião que vai estar criticando a política e os estados, e, como eu tinha dito antes para vocês, por causa das mulheres. E aí aquela relação entre o culto doméstico, a relação entre manter a religião viva dentro de casa e a sobrevivência do cristianismo, beleza? O cristianismo consegue sobreviver em Roma às grandes perseguições que vai se ter, por causa da manutenção da religião na mão das mulheres e do culto doméstico. Alguma dúvida aí sobre o cristianismo, pessoal? Alguma curiosidade? Falem comigo. Se tiver alguma dúvida, fale agora ou cale-se para sempre. Estou brincando. Você pode falar no momento em que quiser. Nenhuma dúvida sobre o cristianismo, nenhuma curiosidade, nada desse cristianismo inicial que a gente tem aí, desse início aí do que o cristianismo é hoje. Nada, tá de boa mesmo. 100%, nenhuma dúvida. Beleza. Olha Tranquilo, só. professor. O que é que a gente vai ter aí do ponto de vista político? Vamos suspender o cristianismo e vamos falar agora sobre o fim do Império Romano, certo? Isso aqui eram os deuses politeístas, certo? Como eu já tinha falado para vocês, há aquela mudança de nome. Os caras tinham um nome na Grécia e passaram a ter outro nome quando foram para Roma, tranquilo? Atenas virou Minerva. Se eu não me engano, Cupido era outro, que era o carinha da flecha. Apolo também não era chamado Apolo na Grécia e depois mudou de nome. Enfim. E aí, eu quero deixar isso aqui em suspenso, porque a gente vai ter uma história em comum desse processo de oficialização do cristianismo e da manutenção do cristianismo como religião romana, certo? Para o fim do Império Romano. Por quê? Vocês lembram na semana passada que eu tinha falado do Júlio César e do Pompeu e do primeiro triunvirato? Vocês lembram disso? Alguém aqui não se lembra do primeiro triunvirato, pessoal? Falem comigo, por favor. Alguém não se lembra do primeiro triunvirato? Alguém pode me dizer quem foi Júlio César? Alguém pode me dizer quem foi Pompeu? Triunvirato, pessoal. Ninguém lembra disso, velho? Do que eu falei na aula passada? Beleza. Então vocês têm uma tarefa de casa, beleza? A tarefa de casa vai ser essa. Tá no chat, certo?
Vocês vão fazer uma pesquisa sobre os dois triunviratos que houveram, certo? Tanto o primeiro triunvirato quanto o segundo triunvirato, ok? Vocês vão fazer um resumo, quais foram os seus membros, as pessoas que participaram, a briga que teve e tudo mais. Em uma folha, vocês podem escrever, vocês podem digitar, desculpa, vocês podem escrever. E vocês têm até a sexta que vem para me mandar pelo WhatsApp e ele vai valer pontos, certo? Aqueles melhores textos, eles vão valer uns pontinhos para avaliação. Alguma dúvida sobre essa atividade, pessoal? Alguma pergunta, alguma questão sobre essa atividade? Nenhuma? Certo. Bom, então o que é que acontece? O que é que vai ser os triunviratos? Os triunviratos, vocês vão pesquisar melhor, né? Mas só para dar uma adiantada para vocês, porque a gente precisa compreendê-los. Os triunviratos, pessoal, eles foram uma aliança política entre pessoas muito importantes da República Romana, certo? O primeiro triunvirato que a gente vai ter vai ser o Pompeu, vai ser o Júlio César, certo? E vai ser o Lépido. O Lépido era muito rico. O Pompeu ele era muito influente na política romana, na República. Tanto é que ele era cônsul romano no período. E Júlio César era um dos patrícios mais ricos e poderosos que se tinha. E, além de tudo, era o cara que tinha as legiões romanas, o exército romano mais forte. O que acontece? Quando Júlio César ele ganha a Guerra da Gália, que foram o início daquele conflito, daquela luta que eu tinha passado para vocês na aula passada, há uma cisão do triunvirato, né, da relação entre o Júlio César e o Pompeu, por causa da morte da sobrinha de Júlio César e da esposa de Pompeu. A aliança foi feita a partir do casamento, certo? Da sobrinha de Júlio César com Pompeu. Aí a amizade deles ficou um amor, eles se amavam, Júlio César amava a sobrinha dele, Pompeu amava a esposa dele, e aí essa aliança estava linda, estava muito boa, e fazia com que os dois fossem muito poderosos na política romana. Porém, quando a sobrinha do Júlio César, né, a esposa do Pompeu, morre, ela estava grávida, inclusive, essa aliança vai desaparecer. O Pompeu ele vai ficar do lado dos senadores romanos e o Júlio César, que vai conquistar a Gália, vai ter as legiões em torno de si e vai começar a pegar a plebe, certo? Os plebeus, e começa a regimentá-los. Ou seja, ele começa a dizer: olha, plebeus, eu sou um cara bom, olha, plebeus, eu vou fazer as coisas que vocês querem, vai dar tudo certo e tudo mais, tudo mais, tudo mais. Ou seja, o Júlio César passa a ter uma força política muito grande com os plebeus, ok? No momento em que isso acontece, os senadores, né, os patrícios, essa elite romana, vai começar a criticar Júlio César, vai começar a dizer: meu irmão, esse bicho quer virar ditador, esse cara quer submeter o poder da gente a uma ditadura e tudo mais. Isso não existe. A gente lutou tanto para acabar com a ditadura de Plínio Soberbo, lá na época da monarquia, para criar a nossa república, e agora vem esse babaca aqui querendo imprimir uma nova ditadura. Não, não vai rolar, não. E aí começa o jogo de tensão política entre os senadores patrícios e entre o Júlio César, certo? E é engraçado, como eu disse a vocês, que o Júlio César também era um patrício, beleza? Então era uma briga entre patrícios, ok? Entre essa classe social. Mas como o Júlio César tinha muitas legiões, ele tinha um exército romano imenso, ele começou a dobrar os caras, ele começou a vencer os senadores, e Júlio César, junto com o apoio da plebe, se transforma em um ditador, ok? Alguma dúvida depois, até aí, desculpa? Alguma dúvida de como Júlio César se transformou no ditador, pessoal? Não? Tá de boa mesmo? Ok. Quando o Júlio César se transforma no ditador e começa a fazer uma série de reformas para beneficiar a plebe, os senadores, os patrícios, eles vão se organizar para tentar matar Júlio César. E é isso que eles vão fazer. Eles vão chamar Júlio César ao Senado, um belíssimo dia, e vão meter a facada em Júlio César, certo?
vão matar Júlio César a facadas. É por isso que William Shakespeare vai escrever essa frase genial, que é até tu, Brutus. Até tu, Bruto, meu filho. Até tu, Bruto, filho meu. Porque Brutus era como se fosse um filho para Júlio César. Brutus estava criando Júlio César estava criando Brutus para ser um dos herdeiros políticos dele, junto com Otávio Augusto. E o que é que Brutus faz? Apunhala o cara, pega a faca e dá a primeira facada, inclusive, em Júlio César. Quando Júlio César morre, a República Romana vira de cabeça para baixo. E a gente começa a ter uma série de conflitos, de tretas políticas, militares, sociais, entre patrícios, plebeus. Começa a virar um caos político Roma nesse período final da República. E aí é quando a gente tem a criação de um segundo triunvirato, beleza? Então, só para recapitular com vocês, para vocês não perderem o fio da meada, a gente vai ter o primeiro triunvirato, Pompeu e Júlio César, certo? Júlio César vira ditador, acaba com o triunvirato, persegue Pompeu e tal, briga com Pompeu. O Júlio César é assassinado nesse processo, e a partir do assassinato de Júlio César a gente vai ter a instituição do segundo triunvirato, ok? Quem fazia parte desse segundo triunvirato agora? Os dois principais herdeiros de César, de Júlio César, que vai ser o Otávio Augusto e o Marco Antônio. Quem eram esses dois? O Otávio Augusto era o sobrinho de Júlio César e o Marco Antônio era o principal general das legiões do Júlio César, certo? Então, eles eram os dois principais herdeiros do Júlio César a partir daí. E eles se uniram para tentar, eles desejavam vingar a morte de Júlio César, certo? Esse era o principal motivo de existência desse segundo triunvirato. E esse segundo triunvirato, inclusive, era assinado juridicamente, existia e pá, aquela coisa toda. Alguma dúvida, pessoal? Por enquanto, só para a gente finalizar essa questão do segundo triunvirato. Alguém aí não entendeu e quer que eu repita ou qualquer coisa do tipo? Tá tranquilo, de verdade? Não me deixem de touca. Falem comigo, por favor. Certo. Neste segundo triunvirato, os caras vão conseguir fazer a limpa na política romana. Eles vão conseguir perseguir todas as pessoas, né? Como se fosse uma caça às bruxas. Eles vão conseguir perseguir as pessoas que planejaram e fizeram, né? Botaram em prática o assassinato do César. E disseram que a partir de agora eles iriam controlar essa política. Então, o Otávio Augusto ficou em Roma. O Marco Antônio ele foi para a África, ele foi para o Egito, certo? E passou a namorar Cleópatra, a famosa rainha Cleópatra. Eles passaram a ter um romance, uma belíssima intimidade, se amavam loucamente. Pelas cartas deles, inclusive, certo? Eu não estou falando aqui de brincadeira, não. Eles realmente se gostavam muito mesmo. Tem correspondências, cartas, também relatos de testemunhos oculares, né, diretas que viram e tudo mais. E o Otávio Augusto vai aproveitar dessa situação para começar a jogar Marco Antônio contra os senadores e jogar Marco Antônio contra a população romana, criando um racha no segundo triunvirato. Beleza? O terceiro membro desse segundo triunvirato, que era o Crasso, que era um dos caras mais ricos de Roma também, igual o Lépido, ele não vai ter importância política porque ele não vai conseguir estabelecer suas forças. Então a treta vai ficar entre o Otávio Augusto e o Marco Antônio. Como o Otávio Augusto estava em Roma e tinha mais influência política, tinha mais legiões e tinha mais comando, ele ficou a balança mais forte nesse sentido e começou a ameaçar uma guerra contra o Marco Antônio. Marco Antônio também estava muito poderoso, mas aí tanto ele quanto a Cleópatra se mataram, certo? Se mataram.
Os dois se mataram. Tem aquela imagem deles numa banheira cheia de serpentes e tudo mais. É aquela imagem por causa dos filmes. Mas eu não tenho certeza se aconteceu assim, certo? Então, não posso falar aqui para vocês como é que ocorreu o processo, a morte específica deles, como é que foi. Mas eles se matam e aí o Otávio Augusto fica sozinho nessa treta. O Otávio Augusto passa a concentrar todos os poderes nas suas mãos. Essa concentração de poder na mão dele vai fazer com que ele se transforme no primeiro imperador. E Roma, a partir de agora, vai se transformar em um império em 23 a.C. Então, a gente vai ter a monarquia até 523, depois a gente vai ter a república, certo? E em 23 a.C., a gente vai ter a fundação do império. Beleza, pessoal? Alguma dúvida nisso? Tá tranquilo? Nenhuma dúvida? Falem comigo. Não me deixem de touca. Boa, Luciano. Acho que é o Luciano que vai ganhar as barras de ouro, que valem mais que dinheiro hoje. Olha só, quando é que o cristianismo vai entrar nessa treta aí toda? Ele vai entrar nos imperadores. Tanto é que o cristianismo ele surge quando Otávio Augusto era imperador, né? O primeiro imperador. Quando o cristianismo ele se torna uma religião presente na Grécia e depois presente no Império Romano, as tretas entre o cristianismo e as outras vertentes religiosas começam a ficar cada vez maiores. Por quê? Porque eu acho que vocês sabem, que a maioria daqui é cristão também, que a estrutura teológica do cristianismo, ela é uma estrutura excludente em relação às outras religiões, certo? Então, o cristianismo, ele literalmente anula todas as vertentes religiosas que vêm para trás e que possam existir na frente. Quando Cristo fala, né, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim, ele está deixando bem claro para todo mundo que ou é ele ou é ninguém, certo? Quando ele fala lá em Mateus, deixai sua família e porque só assim você vai conseguir obter o reino do céu, ele está dizendo que você tem que largar até sua família se você quer chegar ao reino dos céus. Então, o cristianismo ele é uma religião excludente, certo, pessoal? Então, não tem essa de você ser 30% astrólogo, acreditar em astrologia, 40% evangélico, 30%... Não tem isso, não. Ok? Então, esta concepção excludente da estrutura cristã, que não permitia interação com outras religiões, fez com que o cristianismo fosse amplamente perseguido nesses primeiros momentos de história romana, certo? Então, houve uma perseguição pesada, principalmente a de Nero, certo? Nero é o cara que vai tocar fogo em Roma, aquele imperador que vai tocar fogo em Roma. Tem um livro de um historiador chamado Suetônio, historiador romano mesmo, ele estava lá na época e escreveu um livro chamado A Vida dos 12 Césares e pá, que é um livro muito importante para a gente saber como é que foi, né, tirar uma noção da vida desses imperadores. E aí, nesse primeiro momento, o cristianismo ele foi muito perseguido, pessoal. Por isso que a gente tem tantos relatos dessas perseguições cristãs no início do cristianismo enquanto religião romana, certo? Os caras eram crucificados, eram queimados mesmo, então tem muitos sacrifícios. E como eu tinha dito a vocês, quem mantém o cristianismo vivo são as mulheres dentro das suas casas, né? Depois, a gente vai ter dois processos. Primeiro, né, que é o cristianismo enquanto permissão religiosa, certo? Então, o cristianismo deixa de ser perseguido para ser mais uma das religiões romanas. E depois, em 1391, o Teodósio vai oficializar o cristianismo como religião oficial do Império, certo? Já próximo àquele final
já próximo ao final do Império Romano. Isso é uma das tretas que vão ser criadas a partir de agora para a divisão do Império Romano. Como assim? Pessoal, no processo final da queda, né, do fim do Império Romano, Justiniano, um dos imperadores que existiu lá, ele decidiu dividir o império, certo? Ou seja, existia um único Império Romano e a partir de Justiniano a gente teve a divisão do império em dois. Um que ficou chamado Império Romano do Ocidente e a capital é Roma, certo? Continuou. O outro ficou chamado de Império Romano do Oriente e a capital passou a ser chamada de Constantinopla. Beleza? É homenagem ao imperador Constantino e tudo mais. Essa divisão política entre o império, ela foi tomada com o objetivo de gerenciar melhor o império, porque o Império Romano ele ficou tão grande que não tinha mais condições de você organizar. Eram muitas fronteiras para você dar conta. Você precisava de muitos soldados, você precisava de muitas legiões, você precisava estar fazendo guerra. E não tinha mais esse dinheiro no Império Romano, certo? Então, isso, pouco a pouco, foi gerando esse problema de Roma manter suas fronteiras e ela começou a ser invadida pelos povos germânicos. Alguma dúvida nessa divisão entre Império Romano do Ocidente e Império Romano do Oriente, pessoas? Alguma dúvida?